Aqui hoje, nesse vídeo, eu vou te dar três dicas de ouro, 3 dicas valiosíssimas que entender por que esse cliente está dizendo que está caro. Fica de olho na dica 3, porque é nela que eu vou te dar um exemplo prático e como resolver de uma vez por toda essa objeção que o cliente está dizendo que está caro. Afinal de contas, por que o cliente diz que está caro? Muitas vezes os clientes dizem que está caro porque eles realmente não enxergam o valor do produto ou serviço que você está oferecendo. Enquanto que preço está caro, quando diz respeito a preço, ele enxerga apenas o dinheiro que ele vai desembolsar do bolso dele para poder pagar pelo produto ou serviço que está vendendo. Porém, ele não consegue enxergar o valor que aquele produto ou serviço tem. E valor vai muito mais além do que preço. Por exemplo, ele pode dizer que está caro porque encontrou um produto igual, hein? Não pode ser similar. Um produto igual a esse que está mais barato na concorrência. Ou ele pode dizer o seguinte: esse produto está caro porque eu não tenho condição de pagar por esse produto. Ou ele pode virar e dizer está caro. Quando você falar o preço, quando você falar o valor, ele dá um pulo e diz está caro, simplesmente por dizer está caro. Ele não conseguiu enxergar o valor daquele produto que você está oferecendo para ele. Você consegue ver que as 3 objeções dele foi diferente, porém ele diz a mesma resposta. A primeira delas é concorrência. Ele pode dizer que está caro porque tem outro produto igual no mercado por um preço inferior. Ele pode dizer que está caro porque ele pode não ter dinheiro para comprar, pode não ter dinheiro para pagar por aquele produto. Ou ele pode dizer que ele simplesmente não conseguiu enxergar ou identificar o valor que aquele produto tem, aquele produto que você está oferecendo tem. Então, cabe você, como profissional, como vendedor, saber como identificar e saber qual é o motivo pelo qual esse cliente está dizendo que está caro. Aqui hoje, nesse vídeo, eu vou te dar três dicas de ouro, 3 dicas valiosíssimas que entender por que esse cliente está dizendo que está caro. Fica de olho na dica 3, porque é nela que eu vou te dar um exemplo prático e como resolver de uma vez por toda essa objeção que o cliente está dizendo que está caro. Vamos lá? Seja muito bem-vindo a este canal, um canal que não é meu, um canal que é nosso. Eu me chamo Thaís Anotelli e atuo aqui como vendedora, como corretor de imóveis, como empresária dentro do mercado imobiliário há quase 15 anos. E aqui hoje, nesse vídeo, eu não vou te passar apenas dicas para vender mais imóveis, mas eu vou te passar dicas que você pode usar no seu dia a dia para vender qualquer coisa. E a dica número 1 é: concorde sempre com o cliente. Não fica batendo de frente, não fica questionando o cliente, tentando levar outras objeções para a afirmação que ele já fez. Muito pelo contrário, procure entender pelo qual motivo ele está dizendo que está caro. Se está caro, pela concorrência, saiba tudo da concorrência atual, tudo que tem no mercado que é igual, parecido, similar ao seu. Por quê? Você, munido de informações, você vai ter argumento. E você tendo argumento, todo mundo que tem argumento consegue conversar, conciliar o pensamento da outra pessoa. Segundo, se ele está dizendo que está caro porque ele realmente não tem dinheiro para comprar, talvez a falha não seja dele, talvez a falha seja sua. Se ele pode pagar por um imóvel de 200 mil reais, por que você vai levar ele num imóvel que vale 500 mil reais? Então procure entender se é preço. Se for preço, você precisa adequar o produto certo para aquele cliente certo. E se for valor, se esse cliente está dizendo que está caro porque é valor, aí, meu amigo, você vai precisar saber tudo, absolutamente tudo do seu produto, porque você precisa ter argumento e mostrar para esse cliente que o seu produto realmente tem o valor merecido. A dica número 2 é: todos os gurus de venda vai dizer para você o seguinte: caro em relação a quê? Está mais do que comprovado que essa pergunta para a pessoa que diz que está caro não funciona, nem nunca funcionou.
Está mais do que claro e comprovado. Há outras formas de você indagar o cliente, entender por que ele está dizendo que está caro. Uma das formas é a seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro do meu ramo, que é o ramo imobiliário. O cliente diz que está caro. Caro porque por causa do valor e tal. Então você chega para aquele cliente e diz o seguinte: doutor, senhor ou senhora, eu tenho muita abertura com esse cliente que está vendendo, tá ok? Você está falando com um cliente que está comprando. Eu tenho muita abertura com esse cliente que está vendendo. Então, eu posso levar para ele uma proposta sua. O que o senhor acha? Quanto que o senhor pode pagar por esse imóvel? Quanto que o senhor pode pagar e como o senhor pode pagar? Já que está caro, né, na sua visão, vamos fazer uma proposta para ele, mesmo que seja uma proposta ousada, mesmo que seja uma proposta que não seja o que ele está pedindo. Mas como eu tenho muita abertura com esse cliente, ele me dá essa abertura, eu posso sim levar para ele a sua proposta e a partir daí a gente começar a discutir e chegar num consenso bom para as duas partes. E é aí que você vai entender se esse cliente realmente tem interesse ou não neste imóvel, nessa proposta, nesse produto. Tá vendo que é muito melhor você entrar com ele numa certa situação do que você simplesmente chegar e falar, ah, tá caro em relação a quê? Tá vendo que tem outras formas de você contornar a situação e a partir daí você passar também a entender muito mais esse cliente? E a dica número 3, que é a dica de ouro, que eu vou colocar aqui para você na prática, como que você vende um determinado imóvel. O cliente chegou, mais uma vez eu vou dar um exemplo, tá, pessoal, dentro da minha área, que é a área imobiliária, tá ok? Cliente chegou e falou o seguinte: quero comprar um imóvel no valor de 300 mil reais. Você tem algumas opções dentro do seu sistema para poder levar esse cliente em determinado imóvel. Você tem 2 imóveis que batem no valor da casa ou do imóvel que esse cliente quer comprar. Você tem uma casa de 300 mil fenomenal, uma casa que ele vai lá e vai se apaixonar. E você tem uma outra casa de 300 mil também, que é o que ele pode pagar, que não é tão boa assim. Qual é que você vai levar ele primeiro? Na casa bacana ou na casa não tão bacana assim? Claro que você vai levar ele na casa que não é tão bacana assim. Por quê? Se ele não comprar, se ele reclamar, se ele falar de tudo, não tem problema, porque a sua intenção não é vender aquela casa mais ou menos. A sua intenção é vender aquela casa bonita, aquela casa pomposa, aquele imóvel, né, bonito, pomposo de 300 mil reais. Olha só a sacada do negócio. Você tem que começar a pensar como o seu cliente reagiria já lá na frente. Você vai levar ele na primeira casa de 300 mil reais, mas aquela casa que não é tão boa assim. Ele vai chegar lá, ele vai olhar 300 mil reais nessa casa aqui, nessa casa, nesse imóvel aqui. Mas como assim? Pode deixar ele reclamar, pode deixar ele questionar, não tem problema. Porque na segunda casa em que você levar ele, pelo mesmo valor de 300 mil reais, ele vai conseguir identificar todos os benefícios da casa. E quando ele chegar nessa casa top, nesse imóvel top de 300 mil reais, ele vai comparar pela casa anterior. Se você levou ele na casa anterior, na casa ruim, que foi 300 mil reais, quando ele chegar na casa boa, no imóvel bom de 300 mil reais, ele vai achar aquele imóvel barato. Porque em relação à anterior que você mostrou ele, aquele sim era o imóvel que tinha o preço e as qualidades que ele queria. Porque você tem conhecimento de que ele comparou com a casa anterior. E o que ele vai dizer? Eu quero, eu compro. Você tá vendo? Então, pessoal, é simplesmente uma questão de estratégias. Às vezes a gente perde venda porque a gente realmente não consegue compreender por que o cliente diz que está caro. Mas a partir do momento em que você entender o motivo pelo qual ele está dizendo que está caro e você guiar, você sendo o organizador da situação e você guiar ele pelo caminho certo, com certeza a venda é garantida e certa. Grande beijo, ó, no seu coração. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!